Olá, no programa de hoje, Vini Júnior e as dimensões políticas do racismo. Os reiterados ataques na Espanha ao atleta brasileiro são a face mais recente de uma prática criminosa recorrente em estádios pelo mundo e levaram a posicionamentos públicos do governo brasileiro e de outras instituições. Com o futebol inserido em um cenário mais amplo de discriminação, como as sociedades e suas autoridades têm lidado com a questão? O que falta nas estratégias de enfrentamento a essa chaga? Eu converso com o administrador Marcelo Carvalho, idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Marcelo, seja bem-vindo ao Mundo Político, um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar nesse espaço e falar de um tema tão importante e tão necessário para a sociedade brasileira. Marcelo, o mais recente caso de racismo contra Vini Júnior repercutiu no mundo inteiro e foi o 10º episódio de discriminação criminosa que ele enfrentou nos últimos anos na Espanha. É possível dizer que os ataques a esse jovem atleta brasileiro é apenas a ponta mais visível aí de um triste iceberg com ramificações profundas no esporte e na sociedade? Com certeza, assim, se nós pensarmos nos ataques que vem sofrendo o Vinícius Júnior, a gente vai perceber a crescente do discurso de ódio no Brasil e fora do Brasil, e a violência que vem sofrendo a população negra, na Espanha principalmente, olhando o caso do Vinícius Júnior, são vários ataques a pessoas negras e africanos na Espanha, e o caso do Vinícius Júnior aponta para isso, né? É apenas a ponta do iceberg de um problema muito grande que a Espanha nunca quis tratar da forma como deveria. Por que o Vini tem sido mais perseguido que outros atletas negros? Essa é uma importante reflexão que a gente precisa fazer, né? Primeiro, que o Vinícius Júnior é um atleta negro retinto, e segundo, que o Vinícius Júnior ele não abaixou a cabeça quando começou a sofrer os ataques. O que se espera sempre das pessoas negras é a submissão. E no caso do Vinícius Júnior, ele bateu de frente com os racistas. O Vinícius Júnior já vinha sofrendo insultos racistas desde 2021. Mas esse ano, quando aconteceu o caso do Atlético de Madrid, que ele se posiciona contra os torcedores do Atlético e principalmente contra o jornalista, né, o empresário que estava no programa de televisão, que disse que ele deveria voltar para o Brasil, fazer macaquices no seu país, o Vinícius Júnior bateu de frente e aí, nesse momento, ele causou a ira de diversas pessoas na Espanha, né? Uma quantidade muito grande da sociedade espanhola hoje se vê contra o Vinícius Júnior. Pelo apelo midiático que o Vini carrega, Marcelo, estando aí entre os jovens futebolistas mais talentosos do mundo, a postura dele em relação a esses ataques contra os agressores, batendo de frente, ela é inspiradora para todas as pessoas do povo negro que sofrem cotidianamente preconceitos? Ela é muito inspiradora para a sociedade geral, né, para a sociedade negra, as pessoas negras lutarem pelos seus direitos, mas principalmente ela é inspiradora para pessoas negras que estão em posição de destaque, seja ela na política, seja ela na televisão, mas principalmente aos jogadores negros. O Vinícius Júnior está mostrando que é possível, sim, levantar a voz contra o racismo, que é possível, sim, denunciar o racismo, e que essa denúncia do racismo vai trazer uma reflexão, vai trazer uma mudança de comportamento. É isso que a gente está vendo. Até então, eram diversas denúncias de racismo na Espanha, no futebol espanhol, e poucas ações da La Liga. A partir do caso Vinícius Júnior, onde ele bate de frente com o presidente da La Liga, a gente está vendo que algumas coisas estão acontecendo. O próprio presidente da La Liga, que antes negava o racismo, agora admite o racismo e promete, fez uma promessa de tomar providências. Grandes ídolos do esporte se posicionam sobre o tema normalmente aí com manifestações de solidariedade nas suas redes sociais e alguns gestos em partidas. Eles poderiam e deveriam ir além disso, Marcelo? Deveriam e poderiam. Mas a gente precisa pensar no histórico que a gente tem, principalmente no futebol brasileiro, mas não só no futebol brasileiro, né? A gente precisa pensar no histórico que existe de represália e silenciamento a pessoas negras que lutam contra o racismo.
A gente olhar para o futebol brasileiro, a gente vai ver diversos atletas que já se posicionaram contra o racismo e que acabaram encerrando as suas carreiras antes do tempo. Se nós olharmos para os Estados Unidos, por exemplo, que serve muitas vezes como exemplo daquilo que os atletas deveriam fazer, nós vamos pensar em Colin Kaepernick, que desde 2016, depois de se manifestar contra a violência policial, ele está sem clube. Então, o jogador de futebol, ele pensa em se manifestar, sabe a necessidade de se manifestar, mas sabe que existe esse histórico de silenciamento, existe esse histórico de apagamento. E aí a gente fica naquela encruzilhada entre a necessidade de se manifestar porque está sofrendo a violência, mas o medo de se manifestar e ver a sua carreira ser encerrada antes do tempo. Nesse contexto, como gerar uma maior conscientização de classe, né, entre os jogadores de futebol e uma mudança de postura, que eles sejam mais assertivos? Esse caso do Vinícius Júnior está sendo bem emblemático e vai servir de exemplo, porque após as manifestações do Vinícius Júnior, nós tivemos a manifestação do governo brasileiro, nós tivemos a manifestação da CBF e nós tivemos a manifestação de uma quantidade muito grande de clubes, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então o Vinícius Júnior, nesse momento, está sentindo que ele não está sozinho. E isso é importante demais, a gente pensar, né? Todo atleta que se manifesta contra o racismo, ou toda pessoa que se manifesta contra o racismo, ela vai precisar de uma rede de proteção e acolhimento, para que ela não silencie, para que ela continue buscando por seus direitos e para que ela seja inspiração para outras pessoas. Por isso é tão importante a gente ver esse crescimento dessa rede de proteção e acolhimento, porque com certeza outros agentes vão entrar. Com certeza outros atletas, percebendo tudo que está ocorrendo de apoio ao Vinícius Júnior, vão começar a emprestar sua voz também a essa luta. Por isso que é tão importante tudo que vem sendo feito no Brasil nos últimos anos, porque cada vez que a gente debate racismo em espaços públicos, alguém está ouvindo e alguém está entendendo a importância da denúncia, alguém está entendendo a importância do letramento racial, alguém está entendendo a importância de lutarmos contra o genocídio da população negra, contra a desigualdade racial. Então é esse o ponto, né? Nós estamos aqui discutindo num espaço que não é de futebol, mas estamos discutindo racismo e futebol nesse espaço. E com certeza, algumas pessoas que estão nos ouvindo vão levar essa reflexão adiante e vão pensar bem sobre posicionamento. E vão pensar bem sobre acolhimento. Essa é a inspiração que atletas e outras pessoas precisam. Futebol e racismo, né, também é um assunto político, né? Nesse momento de grande dimensão, a gente tem que reconhecer isso. Marcelo, qual foi a importância, né, dentro disso aí do posicionamento expresso, né, pelo presidente Lula, né, assim que houve o último ataque a Vini Júnior, né, com cobranças públicas diretas de providência, né, que foram feitas ali em uma entrevista no exterior, né, e foram amplificadas na Espanha e também em instâncias, né, federativas internacionais. Quando a gente pensa do caso do Vinícius Júnior, do racismo que o Vinícius Júnior está sofrendo na Espanha, a gente precisa também reconhecer que o Vinícius Júnior vem sofrendo ameaça de morte, que o Vinícius Júnior vem sofrendo intimidação dentro e fora das quatro linhas. E aí não é só o futebol que vai resolver isso. Aí é preciso a ajuda da polícia, é preciso a ajuda da justiça, e a gente não estava percebendo essa movimentação na Espanha. A partir da manifestação do governo brasileiro, seja pelo presidente Lula, seja pelos ministros da Igualdade Racial, a gente está percebendo que a Espanha está mudando o seu olhar ao caso Vinícius Júnior. A Espanha está hoje pensando ou discutindo a necessidade de ter uma lei de combate ao racismo. Então, a gente conseguiu, através do Vinícius Júnior, através da movimentação do governo brasileiro, mudar o pensamento de quem está no comando da Espanha hoje. Se essas pessoas pensavam que isso era algo que não precisava ser pensado, que não precisava ser articulado, hoje essas pessoas estão entendendo a necessidade de implantar mecanismos de combate ao racismo, mecanismos de combate à discriminação racial tão presente na Espanha. Então, por isso foi tão importante a manifestação
do governo brasileiro. Ainda bem antes desse último episódio, né, lá em fevereiro, começaram ali algumas reuniões dos Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial e da Justiça para discutir a criação de ações, né, que possam combater o racismo no esporte. Você, Marcelo, participou, né, de alguns desses encontros. O que já foi delineado para ser colocado em prática? Esse grupo de gestão que está interministerial, que vem conversando desde fevereiro, a ideia deles, quando eu participei da reunião, era que fosse pensado o combate ao racismo no esporte de forma geral, né? Tudo aquilo que está sob o guarda-chuva do Ministério dos Esportes. Mas a partir do momento dessa violência tão extrema, o Vinícius Júnior se direcionou para trabalhar no futebol. E aí a reunião parte daquele princípio do o que podemos fazer para diminuir os casos de racismo no futebol brasileiro. E aí, para pensar na diminuição dos casos, se pensou na participação do Observatório por todo o trabalho que o Observatório vem desenvolvendo desde 2014, todo esse mapeamento, né? E aí, através desse mapeamento, qual é a experiência, a expertise que o Observatório pode passar para a gente diminuir esses casos? Por que não está ocorrendo punição nos casos de racismo no futebol brasileiro? O que falta para punir os racistas? Sejam eles os torcedores, sejam eles os clubes. O que falta para que o Tribunal de Justiça entenda a necessidade de punir os casos de racismo? Então, foi isso que foi pensado nessa primeira reunião, né? A gente partiu muito da questão da punição, a punição dos agressores, e aí também pensamos em campanhas. Que tipo de campanha a gente pode fazer para conscientizar o torcedor da participação dele na luta antirracista? Você acredita, né, que o fato dos casos de racismo terem aumentado, né, significativamente aí nos últimos anos no esporte brasileiro tem a ver com essa ausência de punições mais duras, mais efetivas? Tem a ver, e é importante a gente frisar que lá em 2014, quando o observatório surge, o que a gente ouvia do atleta de futebol é que ele não iria denunciar o caso de racismo, porque a única pessoa que ia sofrer uma punição após a denúncia era o próprio atleta. O agressor não ia acontecer nada com ele, não ia acontecer nada com o time do agressor, mas com o atleta que denuncia racismo, já era comum a gente ouvir histórias que esse atleta ia ter a sua carreira prejudicada. Então é essa sensação de impunidade que a gente precisa mudar. O que falta para punir? Se a gente tem hoje câmeras nas novas arenas que conseguem identificar o torcedor que cometeu o ato racista. Se a gente já tem a mudança na lei que equipara injúria racial e racismo, a gente já tem uma alteração no RGC, no Regulamento Geral de Competições da CBF, o que falta para as punições começarem a ser aplicadas e para que a gente não tenha essa sensação de impunidade? Esse é o debate que a gente precisa fazer. A gente também precisa ir um pouco além, e é a participação do torcedor na luta contra o racismo no estádio de futebol. Não dá mais para a gente considerar normal uma pessoa cometer um ato racista do nosso lado, ou do lado de uma outra pessoa que se diz antirracista, e essa pessoa não fazer nada. Então é essa luta contra esse sentimento de impunidade que a gente precisa cada vez mais avançar no Brasil. A gente tem visto, né, ações legislativas surgindo aqui mesmo na Assembleia de Minas, Marcelo. Uma deputada, Beatriz Cerqueira, protocolou um projeto de lei que prevê a interrupção de partidas esportivas em caso de qualquer denúncia ou realização de manifestação racista em Minas Gerais. O envolvimento de instâncias políticas, né, instâncias judiciais nessa luta antirracista é bem-vindo em todos os níveis, né? Quanto mais se falar disso, se mobilizar essa discussão, a tendência é gerar uma conscientização que, ao fim, né, leve a diminuir a impunidade? Com certeza. Eu penso que, através dos números que a gente vem trabalhando, né, que o aumento de denúncias também se dá pela maior conscientização das pessoas, sejam elas torcedores, sejam elas os jogadores, sejam elas os jornalistas. E também então, das instituições, fala, né, Marcelo? Também das instituições constituídas, que existe racismo nelas. Isso. Mas a gente precisa falar de racismo para que essas pessoas tenham maior conscientização. Esse é o primeiro passo. O segundo todo mundo sabe no Brasil que racismo é crime.
Tá, mas por que que então a gente tem essa sensação de impunidade, mesmo o racismo sendo crime? Porque a gente tem brechas na lei. Por isso que é tão importante a gente ter essas iniciativas no legislativo, no Estatuto do Torcedor, na nova Lei Geral do Esporte, para que quando a gente encontre essa brecha que o racista está usando para não ser punido, a gente vai lá e fecha essa porta. Então, eu penso que toda iniciativa é bem-vinda, porque a gente está cercando todas as possibilidades desse sentimento de impunidade. O que a gente precisa fazer? Bom, é isso que a gente vem vendo crescer, né, nos diversos espaços. Eu acho que esse é o caminho. Quanto mais houver mobilização, mais a gente vai cercar ou vai inibir esse racista nos estádios de futebol. Então, no ambiente do futebol brasileiro como um todo, Marcelo, né, há raros negros em posições de destaque administrativas ou no comando técnico de clubes. Essas agremiações esportivas também podem fazer mais? Você já falou do papel das torcidas, né? E os clubes, o que que eles podem fazer de diferente? Esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente está falando de racismo nesse momento, nós estamos falando do incidente, de um caso individual de racismo. O racismo sofrido do Vinícius Júnior, o racismo sofrido pelo goleiro Kaique na Série C e outros tantos casos que a gente vem monitorando e vem denunciando e vem acompanhando. Mas a gente precisa falar da estrutura do futebol brasileiro. Nós precisamos falar que a estrutura do futebol brasileiro ainda é extremamente embranquecida, com poucas possibilidades de diversidade. Se nós olharmos hoje para os 20 clubes da Série A, nós temos quantos treinadores negros? Se nós olharmos para os 20 clubes da Série A, quantos negros nós temos nos altos cargos desses clubes de futebol? Se nós olharmos para o Tribunal de Justiça Desportiva, seja ele o Tribunal Regional de Justiça Desportiva, seja o STJD, quantas pessoas negras ocupam cargos nesses espaços? Enquanto a gente não pensar em colocar pessoas negras nesses espaços, em promover diversidade e inclusão, nós vamos sempre debater o racismo individual e não vamos conseguir avançar. Nós precisamos que os clubes de futebol entendam que é preciso promover a diversidade, que é preciso ter pessoas negras nesses espaços. Ou a luta contra o racismo vai continuar sempre, como a gente diz lá, quando a gente está secando o molhado, né? A gente precisa avançar. E avançar é a promoção de pessoas negras nos espaços de poder, nos espaços de decisão. No aspecto de punição, né, que você vem destacando, que tem sido difícil, né, se efetivar no Brasil, no início de 2023, Marcelo, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou, né, que os clubes podem ser punidos esportivamente em casos de atos discriminatórios cometidos nos estádios. O artigo 134, né, do Regulamento Geral de Competições passou a estabelecer ali 4 tipos de punições: advertência, multa de até R$ 500 mil, impossibilidade de fazer registro e transferência de jogadores ou até mesmo perda de pontos em competições. Como que você avalia a medida e seus possíveis impactos? Na prática, ainda não estamos vendo isso ser colocado, né, para funcionar. Trazendo um pouco da questão anterior, assim, a CBF só tem um reposicionamento, ou a CBF só começa a se posicionar na luta contra o racismo a partir do momento que ela tem o primeiro presidente negro da sua história. O atual presidente, né? Como? O atual presidente. Isso. Nós estamos falando de uma entidade centenária que pela primeira vez tem um presidente negro, o Edinaldo, que está na gestão agora. E a posição do Edinaldo, quando teve o seminário em agosto do ano passado, era ir direto para a perda de pontos. Mas isso precisava passar pelo colegiado dos clubes de futebol. E aí, percebendo que não passaria, veio essa alteração que prevê quatro possibilidades. Mas a gente precisa entender também como funciona a justiça desportiva, porque não basta administrativamente tirar 3 pontos, porque isso vai ter que passar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Lá são julgados os casos de racismo. Então eu vejo a iniciativa que foi feita pelo Edinaldo, presidente da CBF, como algo muito importante. A questão da aplicabilidade disso, aí agora também depende dos tribunais de justiça. Mas a sugestão está posta, a
vontade dele está posta e o posicionamento da CBF está posto. O que a gente precisa agora é essa pressão popular para que isso realmente seja efetivo, para que realmente os casos de racismo que a gente está monitorando sejam punidos da forma que está escrito. Mas infelizmente, a gente tem que pensar que existe uma lei, que existe um regulamento e que não dá simplesmente para punir com perda de pontos, porque está ali no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, tem a questão de multa, tem a questão de perda de pontos, exclusão do campeonato, a partir do momento que esse insulto for realizado por uma quantidade grande de torcedores. Então, infelizmente, a questão da lei também impede que a gente avance mais na questão da punição. Como é que você vê, né, o posicionamento de alguns especialistas em direito desportivo que defendem individualizações de condutas, mas que clubes não sejam punidos, torcidas como um todo não sejam punidas quando ocorrem esses casos? Esse é o cenário do debate. Quem punir? Punir o torcedor individual ou punir a agremiação? Eu acho que o clube não pode ser punido pelo ato de um torcedor. Ok, mas nesse momento do crescimento de denúncias de racismo, do crescimento de casos de racismo nos estádios de futebol, o clube precisa ser responsabilizado, o clube precisa ser punido. Porque se a gente não está punindo o indivíduo, a gente não está punindo ninguém. Nesse momento que a gente está debatendo, vamos punir o torcedor de forma individual, vamos punir o clube, a gente fica no debate e ninguém é punido. Então a gente precisa, nesse momento, ser um pouco mais radical. Nesse momento, a gente precisa responsabilizar e punir o clube, para que os clubes de futebol comecem a ter cada vez mais campanhas efetivas de combate ao racismo dentro do seu estádio. Hoje o que a gente vê é muito pouco. O trabalho do clube na conscientização do torcedor é muito pouco. Então a gente precisa punir o clube para que o clube comece a se mexer, para que o clube comece a conscientizar esse torcedor, comece a ter mais programas efetivos de identificar esse torcedor e punir esse torcedor de forma individual. Mas nesse momento, volto a dizer, com o crescimento das denúncias de racismo, a gente precisa punir os clubes. Em uma reflexão mais ampla, Marcelo, para além do futebol, né? Teve uma entrevista recente aí ao Canal Meio do experiente jornalista Paulo César Vasconcelos, que é negro e ocupa há décadas posições, né, destacadas na imprensa esportiva brasileira. Ele afirma que no combate ao racismo o Brasil caminha, mas não evolui. Foi a expressão que ele usou, tanto no esporte como em outros campos da sociedade. Você concorda com ele? Se sim, como romper esse ciclo? Concordo com ele, mas tem uma observação. Assim, quando a gente olha o cenário hoje do futebol espanhol, da Espanha, a gente vê que a gente conseguiu estar passos adiante do que é o cenário na Espanha, do que é, por exemplo, o cenário em alguns países sul-americanos. Mas a gente não evolui, aí eu concordo com ele, porque a gente não consegue diminuir a desigualdade racial. A gente não consegue diminuir essa desigualdade e tem os negros na base da pirâmide e a gente não consegue ter pessoas negras no topo da pirâmide. A gente não consegue evoluir quando a gente não tem presidente de clube negro. A gente não consegue evoluir quando a gente não tem presidente de federações negras. Então, assim, a gente está ali na luta, as leis avançam na possibilidade de punir os racistas, a gente fala em programas de diversidade, mas a gente ainda não conseguiu ter pessoas negras nesses espaços de decisão. Por isso que eu concordo com ele quando ele diz que ainda não conseguimos evoluir da maneira que a gente precisa. Marcelo, e em relação ao comportamento, né, de pessoas brancas, né, que querem dar maior contribuição à luta antirracista, como elas devem proceder na sua avaliação na arquibancada, nas ruas, em qualquer espaço de convivência? As pessoas brancas, né, que se dizem antirracistas, elas precisam estar ao lado da população negra que vem sofrendo racismo
mas não só se colocar como testemunha, como apoio quando um caso de racismo acontecer. Essas mesmas pessoas precisam questionar a sua empresa onde elas trabalham, o seu clube que elas torcem, de por que não existe pessoas negras em determinado espaço. Se a gente de fato quer acabar com o racismo no Brasil, a gente precisa pensar na parte econômica. Por que pessoas negras não conseguem entrar em determinados espaços? E esses espaços, e essa luta, ela não é só das pessoas negras. Ela é principalmente das pessoas que não são negras. Não foi a população negra que inventou o racismo. Não é nós que conseguimos acessar esses espaços de decisão. Muitas vezes, quando uma pessoa negra começa a falar sobre racismo, a sala esvazia, porque muita gente vem e diz, poxa, lá vem o Marcelo de novo para falar de racismo. Mas quando uma pessoa branca resolve levantar a voz para falar de racismo, muita gente fica naquele ambiente, opa, vou ouvir essa pessoa. Então, tudo bem, que essa pessoa faça esse debate, que essa pessoa promova esse debate, que essa pessoa, dentro do seu espaço, né, das suas possibilidades, promova a ascensão de pessoas negras. É isso que a gente precisa. A gente precisa principalmente que quando a gente vá uma passeata na rua contra a morte de um adolescente negro, de uma criança negra que morreu vítima de uma bala perdida, que não é perdida, a gente precisa que pessoas brancas também estejam junto nessa passeata, que também estejam junto nessa manifestação. Essa é a parte da conscientização dos antirracistas que a gente tanto precisa. Marcelo, muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político. Esperamos poder voltar ao tema no futuro em um cenário de evoluções. Que assim seja, né? Que no futuro a gente venha aqui para falar de como o Brasil conseguiu ser um exemplo para o mundo de diminuir de forma tão incisiva as denúncias de racismo dentro e fora do futebol. Prazer estar com você e estou sempre à disposição. Um abraço. Eu conversei com Marcelo Carvalho, idealizador e diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Falamos sobre as repercussões no Brasil e no mundo dos ataques racistas na Espanha ao atleta brasileiro Vini Júnior, as cobranças e posicionamentos do governo Lula e os desafios que o enfrentamento a essa chaga traz ao esporte e à nossa sociedade. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.